Olá, família cristã! Bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Josué. Estive um pouco sumido por aqui, é verdade, mas estou de volta com um projeto novo, que é o Semanário Missionário. A gente sabe que há muitas agências missionárias hoje em dia, algumas que levantam recursos financeiros, outras que buscam pessoas para estar preparando e enviando ao campo missionário. Algumas são interdenominacionais, outras são exclusivas de denominações para expandir o trabalho de suas igrejas. E o nosso objetivo nesse novo projeto aqui do Semanário Missionário é estar trazendo para você notícias sobre este mundo das missões. E hoje nós já vamos começar com um vídeo curto, trazendo um resumo, na primeira parte, das notícias, das lutas que nossos irmãos têm passado pelo mundo. E na segunda parte, nós vamos trazer novidades. Então vamos lá? Perseguição aos cristãos na Síria. Segundo o site Portas Abertas, a organização cristã internacional que acompanha a condição de cristãos em situação de risco e perseguição, a violência aumentou na Síria no último ano. Apesar do país continuar na 11ª posição na lista mundial da perseguição 2020, que é a mesma posição do ano anterior, a pressão aos cristãos em todas as esferas da vida está em um nível extremo. A opressão islâmica é o principal tipo de perseguição, já que militantes islâmicos controlam grande parte do território sírio. Além disso, há também as decisões ditatoriais que se tornam mais intensas depois da guerra civil. Igrejas são incendiadas durante protestos no Chile. No último domingo 18 de outubro, 2 igrejas foram atacadas em Santiago, capital do Chile. A Capela dos Carabineiros São Francisco de Borja, que, segundo reportagem publicada no site do jornal El País, tem sido continuamente atacada nos últimos meses, foi saqueada e queimada na região, mas os bombeiros conseguiram conter as chamas antes que elas causassem maiores danos. O mesmo não aconteceu com a Igreja da Assunção, incendiada por militantes encapuzados durante as manifestações que já duram um ano no país. Segundo o site de notícias da CNN Brasil, milhares de pessoas ficaram feridas e mais de 30 já morreram nos protestos que ocorrem desde outubro de 2019. O ministro do Interior e Segurança, Vitor Pérez, minimizou o ocorrido, responsabilizando grupos minoritários pelos atos de violência. Marcos Cruz, secretário da Portas Abertas, acredita que é importante contextualizar o momento e observar a situação com cuidado. Os ataques aconteceram durante os protestos contra a atual situação econômica e a desigualdade social do país e não necessariamente caracterizam uma perseguição religiosa, mas ressalta, abre aspas, todos os ataques que denotem uma intolerância religiosa são deploráveis e repudiáveis, independente da ideologia política e dos objetivos dos manifestantes. O líder acrescenta que todo tipo de intolerância religiosa deve ser investigado e combatido para que os direitos e expressão de fé e pensamento sejam garantidos. Segundo ele, isto é válido tanto para os cristãos quanto para qualquer outra expressão de fé. Até o momento, o Chile é um país livre de perseguição religiosa aos cristãos e não está entre os classificados da Lista Mundial da Perseguição de 2020. No entanto, é importante ressaltar que enquanto a igreja estava sendo tomada pelas chamas e a estrutura era destruída, muitos manifestantes comemoraram o ataque com gritos como "Deixa cair, deixa cair". Acrescente-se a isso também as pichações com palavras de ordem como "Morte ao Nazareno". Prisão de cristãos na Somalilândia. Um casal de cristãos foi detido na Somalilândia após a polícia encontrar materiais cristãos na casa onde vivem. Segundo o site da Portas Abertas, no dia 21 de setembro último, a polícia chegou à casa de um casal cristão na Somalilândia após ser alertada sobre uma atividade suspeita. A polícia inspecionou a casa e encontrou materiais cristãos e por isso prendeu o casal, que tem 3 filhos. Embora a Somalilândia tenha declarado unilateralmente a sua independência em 1991, oficialmente ainda pertence à Somália. Durante uma coletiva de imprensa no dia 5 de outubro seguinte, um coronel da polícia afirmou que 2 pessoas foram presas por propagarem o evangelho. Ele declarou que a disseminação do cristianismo é proibida
e quem ousar espalhar a palavra de Deus na região deve estar ciente que enfrentará perseguição por parte dos policiais. Além disso, ele encorajou os cidadãos a denunciarem aqueles que pregam a fé cristã. A Somália ocupa, desde 2019, o terceiro lugar na lista mundial de perseguição. A pressão sobre os cristãos permanece no nível extremo e a violência é muito alta. Reféns libertados no Mali. Um líder cristão italiano que foi sequestrado há 2 anos no Níger está entre os 4 reféns libertados e levados para a capital do Mali, Bamako. O governo encontrou os reféns dos extremistas islâmicos depois que as autoridades malinas libertaram dezenas de militantes suspeitos no último final de semana, alimentando a expectativa de uma troca de prisioneiros. Pierre-Luigi Macali, agora com 59 anos, foi sequestrado por alguns homens armados quando estava em uma igreja em Bamoanga, localizada a cerca de 125 quilômetros da capital, no Níger, Niamey. A igreja atua na região de Makalonde há 50 anos, desenvolvendo vários projetos para a população, incluindo escolas e unidades de saúde. Os líderes religiosos locais reconhecem a contribuição de missionários estrangeiros no desenvolvimento dessas iniciativas e na disseminação do evangelho na região. Muito bem, então, como vocês puderam ver, estas são realidades difíceis que nossos irmãos enfrentam em todo o mundo. Às vezes a gente acha que isso está distante para nós que moramos aqui na América, que é algo que acontece com nossos irmãos distantes, lá do outro lado. A gente ora, se preocupa, mas nem sempre se envolve ou procura alternativas para ajudá-los. E a gente vê que os incidentes, acidentes e também as perseguições propositais, elas estão chegando cada vez mais perto de nós. Nós vamos ver que tem coisas boas também. Vamos então para as boas notícias? Cristãos nepaleses recebem socorro. A pandemia de Covid-19 agravou a situação de pobreza de muitos seguidores de Jesus. A pandemia aumentou a vulnerabilidade dos cristãos no Nepal. Muitos deles foram excluídos da ajuda humanitária governamental por causa da fé em Jesus. Graças às orações e contribuições de irmãos e irmãs ao redor do mundo, mais de 1.300 famílias cristãs nepalesas receberam um kit com arroz, lentilha, óleo, sal e sabão. A Portas Abertas tem trabalhado para socorrer cristãos que passam por dificuldades como estas em diversas partes do mundo. Tem sido uma política de muitos governos comunistas e de regime ditatorial usarem a fé como justificativa para não ajudar as pessoas de seus países. Discurso de Kim Jong-un. A Coreia do Norte realizou sábado 10 de outubro último um desfile para celebrar 75 anos do Partido dos Trabalhadores da Coreia. Na ocasião mostrou o poder bélico do país, armas destinadas a representar a força da nação, mas construídas a um preço muito alto, a fome que milhões de norte-coreanos estão passando. No entanto, o discurso do ditador Kim Jong-un, em tom amável e com lágrimas nos olhos, trouxe esperança à comunidade internacional, sobretudo para os cristãos. Segundo a Portas Abertas, a Coreia do Norte é o país número 1 na lista mundial de perseguição desde 2002. Isso classifica a nação como o país mais fechado do mundo ao evangelho. Por isso é necessário manter a fé em segredo, com risco de ser preso ou até morto. Muitos cristãos em todo o mundo oram pela família Kim, pedindo a Deus que o ditador perceba a responsabilidade de proteger o povo da fome e perseguição. Lideranças cristãs acreditam que o discurso possa ser um sinal de que Deus está agindo na vida do líder. Boas notícias da Itália. Segundo o site da Junta de Missões Mundiais, apesar do tempo difícil que os italianos enfrentaram causado pela pandemia, é também um tempo de glorificar o nome de Deus, com as oportunidades do evangelismo, discipulados e até batismo que tem se realizado. Além disso, eles destacam que houve avanços na obra missionária durante esse período naquele país. Para os missionários que estão na Itália atualmente, o desafio agora é enfrentar o risco da segunda onda de contágio do coronavírus que ameaça o país e a difícil situação econômica pós-pandemia. Eles pedem oração também pelas autoridades, porque, segundo eles, a burocracia está ficando mais apertada devido à aprovação de leis que irão limitar o avanço missionário no país.
Louvado seja o nome do Senhor por todas as coisas boas que Ele tem feito na sua seara. Esse é um resumo de algumas das notícias desta semana, mas são muitas agências missionárias, são muitos sites. A gente está aí procurando esse conteúdo. Se você gostou, curte o conteúdo, mas também compartilha para que as pessoas possam acompanhar o trabalho dos nossos irmãos, irmãs, lutadores, pastores, missionários e missionárias que são enviados para levar adiante a semente do Evangelho. Eu quero convidar você também para ler o meu artigo que eu publiquei essa semana no site mpfa.com.br, que é o ministério ao qual eu faço parte. O título do artigo é O Caos da Intolerância. Nele eu falo sobre os perigos que nós estamos correndo em nosso país, com novas leis que estão surgindo, com o ativismo judicial que às vezes é cometido, e eu te convido a ler no site do nosso ministério mpfa.com.br. Então fico por aqui, um abraço e até a próxima semana.